A ideia dele surgiu pelo poema Resíduo, do Carlos Drummond de Andrade, que fala que de tudo fica um pouco. Inclusive, quem me apresentou esse poema foi o próprio Samir, que é o João, que interpreta o pai no filme, né? E aí eu me apaixonei por esse poema, e na hora me veio a ideia de fazer um roteiro que contasse a história de um filho com um pai. Porque eu penso, né, que essa coisa do luto, da perda, muitas vezes a gente está acostumado em ver em histórias de romance ou até em histórias de mãe e filha, e aí eu queria justamente pegar essa coisa do contraste do pai com o filho, né, para provocar também essa questão da masculinidade, do emocional. Então o filme ele fala sobre um menino, que é o Pedro, que vai na casa do pai, depois que o pai já faleceu, para arrumar as coisas, né, para juntar as roupas, juntar os objetos. E quando ele vai nessa casa, ele se dá conta de que esse pai já estava ausente há muito tempo, mesmo antes de ter morrido. E aí ele começa a lidar com esse processo de luto da morte do pai e esse luto antigo também que ele não viveu quando era criança, né, por uma série de negações. Então o filme ele fala todo sobre dor e semelhança, enquanto Pedro vai lembrando de coisas doloridas da infância dele com esse pai que estava sempre ausente simbolicamente, ele também vai percebendo as semelhanças que ele tem com esse cara. Então é um filme poético, muito poético, sobre a relação de um pai e um filho e ausência e semelhança. Eu já fiz alguns outros trabalhos como diretor, clipes, filmes, documentários, mas esse é o segundo que eu faço com a Isa, né? Acho que esse é o diferencial, assim, é o segundo filme que a gente dirige junto, e aí tem muito, quando a gente tá junto, acho que tem muito uma divisão do o que cada um soma mais e como que isso, no fim das contas, se junta ali. E aí por isso que a gente tem muito essa coisa, ela tem uma troca muito boa com os atores de modo geral, assim, com trazer a história que tá internamente nela, assim, pro personagem, com essa coisa do background que a gente chama de trazer trazer camadas pro personagem, porque antes dessa cena, o que ele estava fazendo? Então ela tem muito isso de buscar esses momentos pra gente tentar trazer na cena, e isso é muito legal, assim. E acho que no Percebo e no Resíduo eu me preocupo ainda mais com a parte visual, né? Então eu tô ali para dar cola nessa narrativa que ela tá fazendo, com a fotografia, com a arte, entender como esses elementos se juntam, e um pouco com a cabeça lá na frente também, já da montagem, da cor, de como que cada cena vai entrar ali e tal. Eu sou um pouco metódico com essas coisas, né? Eu gosto de ter, tipo, planilha e riscando. Então, tipo, a gente pode, em vários momentos do filme, desviar o caminho e fazer coisas diferentes, mas a gente tá sempre ali seguindo para entender se aquilo vai fazer sentido na história, no frame a frame, no filme ali depois, né? A maioria da fotografia, os conceitos de fotografia foram muito bem estruturados pela direção, né? O Rodrigo já sabia exatamente o que ele queria, então isso facilitou muito o meu trabalho, ainda mais por ter tido uma pré-produção tão curta comigo no projeto, assim. Eu acho que a sacada da VHS é ótima, funcionou super bem, o que a gente rodou na primeira e na segunda diária. Deu muito a vibe que a gente queria, né? Da textura dos anos 90, todo mundo se reconhece na imagem VHS, né? Na imagem nesse arquivo que todo mundo tem, essas fitas em casa, muita gente digitalizou, muita gente perdeu, então é muito legal reencontrar isso, né? E no filme o Bruno ele reencontra essas fitas do pai, né?
E aí mistura um pouco do que é fita, o que é registro, mas do que ele imagina também que foi registrado. Então mistura a memória com o registro de fato, assim. E é uma coisa que eu tô botando muita fé que vai encaixar essas duas imagens, né, tanto o acervo quanto a memória dele. Eu acho que vai ficar muito sutil. As memórias são de muitos detalhes, são pequenos momentos que acho que vai funcionar super bem assim no projeto, né? Para mim, o filme anterior e esse filme, ele é pura poesia. É pura poesia. E a poesia, ela é cheia de não ditos, de lacunas, ela tem uma sintaxe diferente da prosa. Então o que mais me encanta percebo agora no Resíduo, e eu faço de olhos fechados, porque quando eles me chamaram, eu falei, antes de ler, eu falei, eu quero. É justamente essa linguagem que, por mais que seja árida, por mais que trate de assuntos áridos, ela é poética. E essa poesia vem da cabeça de Isabela, de Rodrigo, agora eu acho que a turma toda, eu acho que todo mundo, mas eu queria agora citar aqui o Gabriel também, que está contribuindo com a fotografia, com essa visão. Acho que está todo mundo colocando um pouco da visão dele, e nesse sentido eu me sinto e num ótimo sentido, como um instrumento. Da minha parte, e vai parecer um contrassenso, eu me divirto muito. A gente teve conversas sobre o que eles imaginavam de atmosfera para o filme e de narrativa, e sobre essa temporalidade, né, que tem um espaço-tempo no filme, que tem um pulo do passado para o futuro, que é o presente, no caso, e a gente tentou retratar, tanto na fotografia, quanto no figurino, quanto na arte, em geral, esse salto de tempo, essa diferença de tempo do passado com o presente. Então a gente pegou um figurino que foi mais característico da década de 90, a arte em si também tem muita característica da década de 90, e depois para os tempos atuais, que tem um ar mais moderno, tanto na cenografia quanto até no figurino. E a gente foi conversando sobre isso, sobre a narrativa, a atmosfera que eles queriam de direção e o que eu achava que ia caber. Aí eu pensei numa paleta de cor que funcionasse tanto com a época, a década dos anos 90, quanto tempos atuais. E nisso a gente foi equilibrando contraste, estampa e etc. Eu sou o Bruno, sou ator, tô atuando no Resíduo, tô interpretando o personagem Pedro, que é um personagem muito desafiador para mim, porque assim, eu que sou uma pessoa muito expressiva e lido com esses sentimentos, né, de um lugar de colocar o sentimento para fora, sempre que dá para realmente descarregar, para não ficar carregando coisa, lidar com um personagem que segura esses sentimentos é um desafio, né, porque tá sempre lidando de uma forma que vai, mas não vai, vai, mas não vai. Então, acho que essa que é a grande questão para mim nesse trabalho. Eu quero falar de uma qualidade, assim, de conseguir unir tantos profissionais tão bons em suas áreas de atuação. Porque tá todo mundo fazendo o seu trabalho e se ajudando, e essa conexão é muito importante para que as coisas aconteçam. A equipe é uma equipe parceira total, assim, tanto o pessoal da foto quanto o pessoal da arte, então todo mundo interessado. Então isso também faz com que, né, essa equipe
uma equipe séria, uma equipe experiente, isso faz com que o set flua bem, né? Não tem essa bateção de cabeça. Então. Eu acho que era resíduo.